Hoje nós vamos conhecer a história do Dr. Ivandro Monteiro. Ele é psicólogo e também é empresário, é dono da clínica M Saúde, aqui na Avenida Júlio Diniz, na Boa Vista. Ele tem uma história de vida muito interessante que vocês vão adorar conhecer. Eu acho que a pessoa que eu escolhi hoje para falar um pouquinho da sua vida é o Dr. Ivandro, que é uma pessoa assim que eu li a sua história e adorei, e eu acho que o público também vai adorar. E por isso eu gostaria que você contasse um pouquinho de como tudo começou, não é? Na sua vida com a M Saúde. Em primeiro lugar, obrigado. E parabéns pela iniciativa, Ana, porque realmente nesta vida nós temos duas opções. Temos a opção de ou estarmos passivos a lidar com o que a vida nos dá, ou passamos a saber o que fazer com o que a vida nos dá. A EMA é uma empresa que nasceu em 2011, fruto de uma experiência de trabalho que eu tinha já desde o ano 2000, aqui no Porto, essencialmente. Passei este ano de 2020 as 22.500 consultas individuais feitas com a minha freguesia, aqui na mercearia. E nestes 20 anos permitiu aprender muito com estas experiências. Por um lado, porque o ter a ciência do meu lado facilita imenso fazer um trabalho bem feito. E, em segundo lugar, temos a sorte e o privilégio de aprender muito com as experiências de vida das pessoas. Eu comecei a trabalhar no ano 2000 com um médico psiquiatra muito conhecido na cidade do Porto, que era o Dr. José Barrias. E porquê? Porque quando estava eu a estudar no terceiro ano do curso, havia um congresso no seminário de Vilar, aqui no Porto, que a inscrição custava 80 contos, que é 400 euros. Eu, na altura, não tinha dinheiro, então pensei, como é que eu vou a um congresso em Portugal, que era o primeiro congresso de oncologia com a envergadura que tinha, e como é que eu vou a um congresso sem ter dinheiro para ir? Então fui ver a lista dos organizadores e no meio dos estrangeiros todos tinha lá o Dr. José Barrios. Então ele tinha sido meu professor no ano anterior, eu fui ver onde é que ele trabalhava, fui bater à porta e disse-lhe, olha, eu fui seu aluno ano passado, não tenho dinheiro e queria saber se havia maneira de eu ir, sei lá, transportar caixotes, arrumar material, assegurar microfones, limpar o que for preciso. Eu gostava de estar muito presente neste congresso. Ele arranja-me o convite e depois diz-me, quando acabares o curso, passa cá. E ele depois disse-me, não é para falares comigo, é para atenderes o teu doente, vai trabalhar. E tirou-me aos leões naquela sexta-feira. E eu, ok, corro ao consultório e pronto, lá comecei a trabalhar. Com isso, comecei obviamente a fazer prática privada. Tinha sido o melhor estagiário de sempre no Hospital Magalhães Lemos em 20 anos e, portanto, o diretor de serviço convidou-me para ser assistente dele na faculdade, o que me obrigou a ir para o mestrado e para o doutoramento. Parte do doutoramento tive que ir para os Estados Unidos porque o que eu queria fazer não foi ver, eu tinha uma ferramenta que só conseguia encontrar na terra de Elvis Presley, em Memphis. Estudei lá então quase que ir e voltar. Em 2010 o psiquiatra com quem trabalhava estava a ficar mais velhinho. Eu costumo brincar que ele é uma espécie de mestre Yoda do Star Wars, eu sou o Obi-Wan Kenobi. E entretanto ele diz que vai fechar a clínica e eu acabo por dizer não, que é aquele espírito empreendedor americano. Não, isto vai fechar a clínica, isto não é um problema, isto é um desafio. Então lá fui eu ao banco, arranjei maneira de ver como é que eu poderia recuperar e juntar, recuperar o espaço e ficar a nova clínica, é. Quando nós somos muito bons naquilo que fazemos, há um grande problema. É que chegamos a uma altura e começamos a vender tempo por dinheiro e depois basicamente não temos tempo para nada e a vida passa e de repente nós não vivemos nada. Não é? Então uma das coisas que deu para perceber e que dá para aprender muito com estas pessoas todas que vi é que trabalhar bem não é trabalhar muito. Trabalhar bem é conseguirmos ajudar os outros, ou seja, conseguirmos acrescentar valor aos outros por forma a que eles percebam que trabalhar connosco vale a pena. E quanto mais eu consigo ajudar os outros a vencerem, a chegarem longe, mais conseguimos criar uma equipa para que as pessoas possam trabalhar em conjunto.
Este busto foi um doente meu que em 2008, 2007, 2008, foi para nessa altura mais ou menos, apareceu com uma depressão muito grave e na segunda ou terceira consulta disse-me: olha, a minha vida está tão má que eu, não tendo família perto, não tendo trabalho, não tendo namorada, não tenho um sítio para viver, olha, nem dinheiro para a consulta tenho, portanto é hoje que eu me vou matar. E com essa sessão pesada, não é? Eu disse, olha, vamos fazer assim, clinicamente falando é mais importante que economicamente falando. E, portanto, a parte económica, a vida é longa e dá para recuperar. Clinicamente falando, se é uma decisão dessas definitiva de acabar com a vida numa fase temporária, nós nunca vamos conseguir propriamente recuperar o que quer que seja. E, portanto, se você se mata hoje, a culpa vai ser minha. E, portanto, eu vou-lhe fazer o tratamento do princípio ao fim, vou-lhe dar alta e quando correr tudo bem, depois um dia você passa cá e traz-me cá, sei lá, a perna de presunto, a garrafa de whisky, o que for, o que lhe apetecer trazer, não é? Ele é escultor de profissão, portanto era alguém que estava numa fase muito complicada da vida dele, de transição, e portanto fiz o acompanhamento regular, do princípio até ao fim do processo terapêutico, até que depois dei alta. Passado uns anos, vim a saber que estava bem, com casa alugada, com vida própria, com trabalho remunerado, etc. E em 2016 vem à clínica ter comigo a perguntar se eu ainda trabalhava cá e vinha com uma manta embrulhada com um busto a dizer que se não tivesse sido de facto o acompanhamento naquela altura, ele não estaria cá hoje para estar a fazer o que está a fazer e felizmente as coisas acabam por estar encarreiradas. E portanto fiquei muito sentido com a atitude, não é? Acho que foi uma forma muito sentida da minha parte, não é? Que me inspira todos os dias a querer fazer ainda mais e melhor, a acreditar que hoje faço melhor que ontem e que garantidamente amanhã vou ter que fazer melhor do que hoje, porque isto é a melhor forma de alguém me dizer obrigado. E em algum momento o Ivandro teve medo? Sempre. Então, o medo, eu costumo dizer, se mesmo que dê medo, vamos com medo mesmo, porque o medo tem a ver com risco. E ainda bem que existe medo, existe medo como risco, porque só tem medo quem é responsável e é por isso que consegue ver o risco. O risco, o medo e a responsabilidade são conceitos que estão unidos, não é? Qual foi o momento mais difícil para você durante esse tempo que você esteve na clínica? Qual foi aquele momento que você falou assim, nossa, já baixou a cabeça? Várias vezes ou seja, uma empresa e sermos empresários acaba por ser uma espécie de guerra, não é? Em que nós temos várias batalhas. E as batalhas podem se vir de duas maneiras. Ou, para a medida que vamos lidando com as várias batalhas, vamos ficando mais amargos, ou, com as batalhas, vamos ficando mais maduros. Não é? Percebemos que há pessoas que realmente são boas para expandir aquilo que nós queremos fazer e que sabem trabalhar em equipa, e depois outras que também, em outras situações, nos mostram que estavam muito mais interessadas em nos causar dano do que ganho. E quando isso acontece, e é tal coisa, e aprendemos com essas experiências, neste momento, aquilo que me causou medo na altura as más experiências que foram causadas por determinado tipo de batalhas, eu estou hoje muito grato a todas as pessoas que causaram as dificuldades e os problemas, porque foram excelentes para eu hoje ser muito mais forte, e elas hoje continuam as mesmas e eu sou diferente. Então, nada é por acaso, não é? Nada é por acaso. E isso é que é a gratidão de termos tido boas pessoas ou más pessoas, em que todas são muito úteis. Muito bem. E como é que surgiu a ideia do Ivandro mudar para um espaço seu? Ter raízes e pôr os nossos pés no chão é melhor do que nós estarmos em território que nós não conhecemos. E, felizmente, com o crescimento que a empresa tem tido, com as pessoas de valor que ao longo dos anos temos vindo a ter ao longo desta trajetória, a forma como fui lidando com o risco e fui percebendo o quanto as pessoas também gostam de trabalhar em conjunto,
chega uma altura, nós percebemos que entre estar num espaço ou instalações que sejam arrendadas ou termos um espaço que é nosso, nós temos muito mais segurança para nós quando o espaço é nosso, como também é uma forma de mostrar gratidão a quem apostou a trabalhar connosco, de lhes dizer que agora as coisas ainda estão mais seguras do que era antes. E, portanto, agora tu podes continuar ainda a apostar mais dentro da EM e naquilo que é o trabalho que eu tento gerir, por forma que comigo acabas por também conseguir não só continuar a ir longe, mas a chegarmos ainda mais longe em conjunto. Além do Ivandro ser psicólogo, também dá palestras, certo? Certo. Uhum. Ou seja, nesta clientela que fui tendo ao longo destes anos, o mundo dos profissionais liberais, dos independentes, dos executivos, dos empresários, e todos os problemas que eles têm na vida, não é? Que acaba por fazer coaching, não é? Com eles. Daí que, numa fase inicial, o meu trabalho e o trabalho da equipa da EM foi muito focado na parte clínica, mas talvez para nós resolvermos os problemas e os sintomas clínicos, nós temos que intervir nas causas. E as causas têm a ver com a empresa. Se nós conseguimos levar serviços de palestras motivacionais ou de consultoria de comportamento às empresas, se eu resolver os problemas da empresa, se calhar ele queixa-se menos em consulta. Mas, no entanto, gosto de participar sempre em eventos públicos, de personagens e de homenagens internacionais, de forma a que aprenda com eles e depois possa dar isso às empresas. Recentemente, tive o ano passado, em novembro, num jantar de homenagem com o Arnold Schwarzenegger, que tem uma história de vida extraordinária, não é? E outros que se calhar é tão miserável como o Arnold Schwarzenegger é o Sylvester Stallone. E portanto que também tive um outro jantar de homenagem em julho de 2018, aliás, em que também foi o jantar de homenagem no aniversário do Sylvester Stallone. E quer um, quer outro têm histórias de vida em que basicamente o mundo deles de tal forma com os pés, não é? Foi um mundo dramaticamente agressivo até certa altura. E depois eles tinham duas hipóteses. Ou se convenciam que realmente não prestavam, ou mostraram ao mundo que o que o mundo dizia deles não era verdade. Mas o futuro que vejo é um futuro em que nós estamos presentes presencialmente aqui no Porto, não é? Nestas instalações, 100 metros quadrados, com 6 salas e várias especialidades. E depois uma segunda área, não só de intervenção no Distrito do Porto, com a parte da consultoria empresarial e com as palestras motivacionais também, quer presenciais, quer online pelo mundo inteiro. E, portanto, vejo claramente a minha equipa a chegarmos cada vez mais longe, não só em Portugal presencialmente, mas muito também no online, por este mundo de fora, quer nos países de língua portuguesa, quer nos países de língua inglesa, porque a nossa equipa fala português e inglês para servir a esses objetivos desses países. Também, com a Covid-19, o que você teve que fazer para conseguir dar volta nisso tudo? A primeira coisa que tive que fazer foi ler a ciência para não ser tão amedrontado pela comunicação social. Porque se eu tiver acesso à informação em tempo real, consigo gerir muito mais os medos e as inseguranças, não só as minhas, como da minha equipa, da família e dos próprios clientes da empresa. Em segundo lugar, temos que nos adaptar àquilo que é a nossa zona de poder para funcionar com o problema. Ou seja, o Covid é uma situação que surgiu, uma pandemia que surgiu, que provoca dano no equilíbrio biológico e no equilíbrio social. Mesmo assim, a percentagem que a Covid-19 atinge não é uma percentagem que deva causar susto ou medo exagerado na população, porque é muito mais aquilo que é dramaticamente mais o grupo de pessoas que recupera do que o grupo de pessoas que
fica mal ou perde a vida. Eu gostaria muito que o Ivandro deixasse aqui uma mensagem para aquelas pessoas, aqueles empresários que têm vontade de seguir em frente, mas têm medo. Qual é o conselho que você daria para estas pessoas? A primeira mensagem é que ninguém vence sozinho. Portanto, se calam com os problemas ou com as dificuldades, se não partilham os planos com quem ajuda a refletir para amadurecer esses planos e acha que tem que ser tudo feito por si, geralmente isso não vai levar muito longe a empresa ou sequer a probabilidade de correr bem. É que, porque eu sei que para ser bem sucedido tenho que estar com boa capacidade de reflexão e boa sustentabilidade para os passos que quero dar. O segundo segredo é saber quem é que eu escolho para estar perto de mim, para saber pensar e refletir, que contextos é que eu quero mergulhar, porque se eu não tiver em conta os contextos que eu quero mergulhar, ou seja, se eu não estou por dentro do assunto desses contextos, e se eu não escolho as pessoas certas, provavelmente vou falhar. Mas não há nada como falhar também para aprender e voltar a tentar. Pois é. Acha que alguém que queira começar do zero tem a capacidade para chegar no topo? Sempre. Vai falhar muitas vezes pelo caminho, mas é precisamente a capacidade de não desistir e aprender com a falha anterior que nos leva ao passo seguinte. Portanto, eu estou grato a todas as falhas e todas as incompetências que eu tive ao longo destes 20 anos, porque graças a tudo que eu falhei, a tudo que me fizeram, a tudo que não me fizeram, a tudo que não consegui fazer, se calhar hoje estou a fazer o que estou a fazer, precisamente porque nunca desisti. É uma expressão que o Ian Fleming, que é o escritor do James Bond, dizia, que é I don't quit when I'm tired, I quit when I'm done. Muito bem. Gostei muito de estar aqui com você. Eu fiquei muito feliz quando eu sabia que a pessoa que eu ia entrevistar hoje era o Ivandro, porque eu tenho um orgulho pela sua história, não é? Apesar de eu ter te conhecido no Mais Negócio, então, para mim foi uma pessoa assim que eu falei assim, nossa, tem uma história de vida lindíssima, então eu fiquei muito contente de você me receber aqui hoje para fazer essa entrevista. Muito obrigada, Ivandro.